Paz e graça, pessoal, tudo bem? Professor Euro com mais um vídeo para o nosso canal. Gente, depois de meu debate, eu tive com Marcela Tafuna, que é testemunha de Jeová, que é uma testemunha de Jeová. No meu Face choveu de TJs, né? De testemunha de Jeová e também de unitaristas querendo dizer, querendo justificar a ideia do Atafona, né? Esse debate rendeu e rendeu muito bem. E sempre eu fiz a mesma pergunta que eu fiz no debate para o Marcelo Tafona, eu fiz para eles. E eles não respondem. Entendeu, gente? Eles não respondem, o professor Euler passou vergonha. Realmente eu passei vergonha, tem certeza? O professor Euler isso, o professor Euler aquilo, apresenta os mesmos textos. Geralmente as testemunhas de Jeová apresentam os mesmos textos que já falamos milhões de vezes. E recentemente, no meu Facebook, né, também em outros, as pessoas me marcam, eu faço algum tipo de comentário, e eu sei como a pessoa vai reagir, por isso eu faço a pergunta, e a mesma pergunta não é respondida. Eu já fiz para várias TJs a mesma pergunta, e não é respondida. Porém, contudo, algumas TJs me respondem, professor, ali de fato é uma oração adverbial causal, ou seja, a causa de ele ser protótipos pars fictício é que por ele foi feito todas as coisas. Aí, várias pessoas me criticaram. Não é por ele, é por meio dele. Meu Deus do céu, a pessoa não sabe nem língua portuguesa, ou seja, a classificação da língua portuguesa, não sabe que é a preposição por. O que indica a preposição por? Indica meio. Se é por ele ou por meio dele, cai na mesma estrutura de classificação gramatical, gente. Simples assim. É simples, entendeu? Então, não tem por onde correr. A ideia, se é por ele ou por meio dele, isso aqui não importa. O que importa é quem é o sujeito do verbo na voz passiva. Aí jogamos para a sintaxe do texto grego. Né? Quem é o agente da passiva? Tá? Então, da agente da passiva vai usar, claro, um pronome no caso dativo. Tá? E pode ser usado também o pronome no caso genitivo, aí seria um pronome pessoal, tanto no caso dativo quanto no caso genitivo, e outros correlatos. No caso de Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele usa o pronome no caso dativo e o verbo na passiva, concordando perfeitamente na questão verbal, ou seja, o agente da passiva do verbo é o pronome pessoal, no caso dativo. Isso não tem como fugir, gente, não tem como fugir. Tá? Então, as testemunhas de Jeová, quando eu faço a pergunta da seguinte maneira para elas, assim como eu fiz eu fiz um debate, né, e também debatendo, qual a relevância e o entendimento dentro da estrutura oracional, aonde nós temos ali uma oração composta por subordinação, que chamamos na língua grega de hipotaxe. Até no português também, coloquei formal, é chamado de hipotaxe e parataxe, tá? E eu faço esse tipo de pergunta para elas, qual é o entendimento de uma oração composta por subordinação adverbial causal? Elas não me respondem. Me respondem, falo de outros textos, mas não me respondem por quê? Justamente, gente, essa oração é que dá o checkmate, ela é cabal, final, e ela acentua, que é a expressão protótipos pars fictício, ali é o genitivo de subordinação. Fictícios está subordinado ao sujeito da oração. Protótipos, ali é um adjetivo substantivado que cumpre a função de substantivo, ou seja, de nome, que é o sujeito do verbo emi, que está ali implícito. Na língua grega, como eu falei agora há pouco no vídeo, a língua grega trabalha com certeza com verbos. E dentro da estrutura oracional, o verbo ele pode estar explícito, quando quer dar ênfase, implícito. E esses verbos que giram em torno disso é da categoria de emi, que são verbos estativos, ou seja, voz ativa, estativa. Também a voz pode ser de outras maneiras, passiva também, outras coisas, mas o verbo emi, na voz ativa, ele quase sempre ele é omitido.
mas ali nós temos uma estrutura oracional. Temos uma estrutura oracional que é linkada por uma conjunção. As conjunções, elas podem ser também subordinadas e também não subordinadas, ou seja, coordenadas, que está trabalhando para introduzir uma oração. No caso das orações subordinadas, a oração que está sendo subordinada à primeira oração, chamada protótipo espaço fictício, a oração que subordina ela é justamente a do versículo 16. Muitas das vezes, os gramáticos, quem dividiu a Bíblia, dividiu mal a Bíblia. E muitas vezes nós temos duas orações, o cara vai colocar um versículo ali, só para dividir mesmo, que é o final de uma oração, vai começar outra, ele colocou ali, mas ele quebra uma estrutura. Está quebrando uma estrutura de uma oração composta. Então ela deve ser entendida de acordo com a sua classificação oracional. Se a oração fosse uma oração paratática, uma oração coordenada, que nem João capítulo 1, versículo 1, nós temos praticamente mais de uma conjunção. A conjunção que encontramos em João capítulo 1, versículo de número 1, parte A, B e C, é uma conjunção aditiva, tá bom? Ou seja, uma oração, uma conjunção paratática aditiva, neste sentido. Então, trabalhando neste sentido, nós devemos interpretar o texto de acordo com a sua estrutura oracional. Ok? E lá tem mais de uma oração dentro de um versículo. Todavia, quando mudamos a conjunção, quando a conjunção é roti, quando a conjunção é kathos, a conjunção é gar, dioti, que mais? Eideper e assim por diante. Nós temos o quê? Nós temos uma oração adverbial que usa uma conjunção adverbial causativa. Quando eu falo nesses tipos de questões gramaticais, as pessoas que me perguntam respondem com outras coisas, mas não são diretas. É simples, gente. É só aceitar o que está no texto. Quem escreveu em grego, escreveu correto. Tá? E um outro fator muito importante é que as orações pertencem a um grego mais elevado. Pertencem ao grego avançado e não intermediário, sendo que a maioria de nossas gramáticas que nós temos hoje, é difícil você ver uma gramática que está utilizando somente o grego avançado. Tá? A gramática da Daniel Bellhausen, a gramática, por exemplo, do Carlos Oswaldo Pinto e também do doutor aqui, Alexandre Júnior, em língua portuguesa, e outras, né? William Douglas Chamberlain, William Soflason, são gramáticas que estão trabalhando alguns assuntos em nível avançado, tá? Mas eles não dissertam tudo, até porque a pesquisa do grego ela vai avançando e à medida que o estudioso da língua grega ultrapassa o grego intermediário, ele fica solto para fazer suas pesquisas e assim escrever e assim por diante. Então, neste ínterim, nós temos um grego avançado que está no texto ali, sendo que as pessoas que o interpretam, ou seja, interpretam o texto grego, não consegue assimilar, visto que a pobreza gramatical dele é tamanha. Mas não poderia ser, gente. Eu estou aqui com uma gramática de português. Eu tenho também outra gramática de português, tá? De português muito importantes para entendermos a estrutura. E também a gramática de língua portuguesa, que é de Ivanildo Bechara. Tá? Ivanildo Bechara aqui é uma excelente gramática avançadíssima. E também aconselho-vos a todos terem uma gramática de língua portuguesa até para assimilarem a questão da interpretação, porque a interpretação ela vai cair também na área da gramática. E na área da gramática como é que fica? Né, gente? Então, essas questões são interessantes. Um outro fator importante que não é abordado por muitos é a questão da semântica. A semântica não só se refere ao significado grosso da palavra. A semântica também trabalha com polissemia. A semântica trabalha com conceitos polissêmicos. Palavras homógrafas, palavras homófonas. Entendeu? Então são questões que as pessoas não conseguem entender. Semântica e
homografia e palavras homófonas, palavras homógrafas e palavras homófonas, entendeu? Que pertencem a um outro campo, não é polissemia, é um outro campo, tá? As pessoas não conseguem diferenciar polissemia de palavras homógrafas e homófonas. Aqui tem um outro termo para isso, parece que é homônimas, né? Polissemia, a palavra polissêmicas e palavras homônimas, que usa homógrafas e homófonas como classificações ou subdivisões de seu arcabouço. Então, se a pessoa não sabe o que é uma polissemia, o que é polissemia, gente? Na língua grega, polissemia é uma palavra que possui vários significados. Polissemia é uma palavra que possui vários significados. Muita gente não sabe o que é polissemia. Entendendo? Dentro desse quesito, polissemia, como identificar, né? Uma questão polissêmica, uma palavra polissêmica. Uma palavra polissêmica é aquela que pertence à estrutura morfológica ou que pertence à classificação de palavras e ela não muda a sua classificação. Se é uma palavra, por exemplo, a palavra pisre. Pisre é uma palavra polissêmica, entendeu? Pisre no grego é uma palavra polissêmica, porque pisre é um substantivo. E esse substantivo, ele vai apresentando outro significado, por isso que é poli em grego, quer dizer muitos. Poli quer dizer muitos, ou seja, muitos significados de uma única palavra. Todavia, a palavra ela tem que pertencer à classe gramatical que ela está. Por exemplo, nós temos aqui, numa questão didática, nós temos artigo, substantivo, pronomes, adjetivos, numerais, verbos, preposições, conjunções, advérbios, interjeições e duas formas nominais do verbo, que é particípio infinitivo. Ok? Isso aqui são classificações de palavras. Temos praticamente esse sentido aí. 10 classificações de palavras e duas formas nominais do verbo, que pode até ter, de sua sintaxe, três sentidos. Mas o que ocorre? A expressão pisre pertence a uma classe gramatical variável, que é substantivos. Entendeu? Se é substantivos e tem vários significados, é polissemia, gente. Agora, quando nós temos uma palavra homófonas ou homógrafas, ela não pertence à polissemia. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? A expressão alá. Alá é uma conjunção. Alá não é uma conjunção. Alá já é um adjetivo, que vem de alos, que é um adjetivo triforme, alos, ale e alo, ou alon, ok? Esse adjetivo ala é um adjetivo nominativo plural do gênero neutro. Tanto alá quanto ala são praticamente palavras homógrafas e homófonas, praticamente. Todavia, elas não são polissêmicas, porque ela pertence a grupos, por exemplo, de classes gramaticais diferentes. Um é adjetivo e outra é uma conjunção. Então, essa é a diferença de polissemia e homógrafas e homófonas, que pertence a essa classe que eu falei agora há pouco, tá? De homônimos, nesse sentido. Então, gente, essas são as questões que trabalhamos. Quando olhamos para protótipos, existe somente uma única definição. É quase difícil nós termos uma única definição em grego. Quase difícil. A maioria das palavras em grego elas são polissêmicas, ou seja, de substantivos, adjetivos, principalmente os substantivos. Eles, muitas das vezes, os substantivos e adjetivos, eles podem assumir outros significados dependendo do seu contexto gramatical, sintático, cultural e assim por diante. Beleza? Protótipo pode ser o primeiro, protótipo pode ser o principal, o mais excelente. Protótipo pode ser, por exemplo, o primogênito de um homem, primogênito de uma ovelha, outras coisas, de um boi, de um animal, melhor dizendo. Entendeu? Então, dentro desse quesito, o arcabouço semântico
vai levá-lo à verdadeira compreensão, desde que você entenda o que é polissemia, palavras homógrafas, palavras homófonas, ok? Que trabalha questões de homônimos, né, gente? Então são questões importantíssimas na área do aprendizado da língua grega. E as pessoas não estão nem aí para isso. Estando nem aí para essas questões, como é que querem interpretar o texto na língua grega? Não tem como, não tem condições. Então eu pergunto para essas pessoas e elas não me respondem. Eu acho que elas sabem o significado e a gravidade que tem para as doutrinas delas e acabam não me respondendo para falar abertamente. Outras me respondem no PV. E fica no PV, gente. Não tem onde correr. Tá? E fica no PV. Todavia, elas são sinceras em dizer que realmente a oração é causal. Ou seja, a causa dele ser protótipo fictício não é porque ele foi criado, é porque por ele foi criado todas as coisas. Ou seja, ele é o criador, ele é o agente ativo que pratica a ação do verbo na voz passiva. É simples assim, tá, gente? Então, somente uma questão aqui para você que não aprende a língua grega, não quer aprender a língua grega, você está perdendo muita coisa. Eu estou com um curso aí. Serve para você que é testemunho de Jeová, serve para você que é adventista, que é assembleiano, que é batista, metodista, seja lá que for, isso aí é para você, gente. Entendeu? É grego. Não é a opinião do professor Euler, é a língua grega. Ou você se torna um especialista em interpretação bíblica ou não. Entendeu? Então a interpretação bíblica ela é muito importante. Todavia, você precisa estudar um pouquinho de grego para você assimilar essas questões. Quer aprender um grego mais avançado? Então você tem que ir para o avançado. Entendeu? Passa noções, básico, intermediário, nível 1, 2, 3, assim por diante. E o avançado, nível 1, 2, 3, aí sim você vai ver como o mundo da língua grega é muito importante na área da interpretação. Um grande abraço a você que está nos assistindo e a todas as pessoas que estão também nos ouvindo por este meio de comunicação. Deus abençoe grandemente, curta, compartilhe, deixe seu like e estamos com o curso de grego para o ano que vem, tá? Um grande abraço em Cristo Jesus, pessoal!